Direto ao ponto. Nós fra li, pamodo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Direto ao ponto, hoje temos como convidados os deputados do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, Aniceto Barbosa, e do Grupo Parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, António Fernandes, e a representar os deputados da UCID estará António Monteiro, em São Vicente. Propomos em análise as seguintes propostas de temas: estatísticas do mercado de trabalho com uma taxa de desemprego a situar-se em 8%, as preocupações sobre o ressurgimento da Covid-19 e também casos de paludismo, e também a digitalização da justiça e os seus efeitos, para além do encontro também que o Primeiro-Ministro teve com as vendedeiras, com o objetivo então do governo de promover a inclusão digital das residentes, aumentando então a capacidade de intervenção nos seus negócios. São as propostas dos assuntos a serem, portanto, abordados neste programa de hoje. Começamos pelo representante do PAICV, António Fernandes. António Fernandes, foi publicado na semana passada as estatísticas do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego a situar-se em 8%. Numa publicação na sua página do Facebook, o Primeiro-Ministro sublinhou que é uma das taxas de desemprego mais baixo, lembrando que em 2016 encontrou o país com uma taxa de desemprego em 15% e agora em 2024 em 8%, que a taxa de desemprego jovem, que era de 41% em 2016, situou-se em 20,1% este ano, ou melhor, no ano passado. Mas o economista Paulino Dias realçou que esses dados de 2024 não podem ser comparados com os anos antes de 2022, tendo em conta a nova metodologia utilizada para fazer esses cálculos. Qual é a leitura que o grupo parlamentar do PAICV, o PAICV faz desses dados estatísticos do mercado de trabalho, que o Primeiro-Ministro sublinha que tem a ver também muito com o fruto das políticas, das medidas de políticas que têm resultado? Renovados votos de bom dia. Aproveito para cumprimentar o senhor jornalista José Antônio dos Reis, caros colegas deputados Aniceto Barbosa e António Monteiro, e também os técnicos da Assembleia, aliás, os técnicos da Rádio Nacional de Cabo Verde, mas também aproveito para estender os meus cumprimentos a todos os cabo-verdianos, os que estão no país e na nossa imensa diáspora. Ora, congratulamos com o INE pela disponibilização de mais estimativas do mercado de trabalho, ainda que em comunicado de imprensa, porque os dados propriamente ainda não foram disponibilizados, que permitirá os analistas e os servidores das estatísticas oficiais poderem aprofundar nas análises. Nós congratulamos com, portanto, António, esses dados eu encontrei, por exemplo, na página do INE. Só para precisar, não sei, tem aqui várias páginas. Certo, mas lá pode ver que é comunicado de imprensa. Há dados com detalhes. Os detalhes. Exatamente, que ainda o INE não publicou. Não, era só para precisar, porque esses, por exemplo, tinham aqui um calhamaço de papel que encontrei lá. Nos inquéritos do MC, sim. Em cada publicação há um comunicado de imprensa e há dados em formato Excel ou
Ok. Isso que estás a portanto, que são disponibilizados para as análises detalhadas. Estou a falar precisamente dessas informações. Muito bem, só para precisar. Portanto, exato. Para também assentar a nossa análise, essas estimativas sobre o mercado de trabalho de 2024, elas são baseadas, suportadas pelos dados de estimativa da população cabo-verdiana. Por exemplo, para o ano 2024, a estimativa é de que temos 511.534 pessoas residentes em Cabo Verde. Ora, em meados de 2021, o país registrou cerca de 491.300 portanto, qualquer coisa em termos da população cabo-verdiana. E aqui quero sublinhar de que de meados de 2021 para 2024, essas informações trazem um aumento da população cabo-verdiana em mais de 20 mil pessoas. Num contexto que nós sabemos que há uma saída desenfreada de pessoas para fora do país, a esmagadora maioria jovens, em idade de procriação. Isso só para podermos ver em que contexto estamos portanto, analisar essas estatísticas do mercado de trabalho. Ora, o MC 2024, segundo semestre, traz uma população, um aumento da população ativa de cerca de 3.974 pessoas e trabalhadores, portanto, população ativa. Também aqui traz uma criação de postos de trabalho de cerca de 8.453 e empregos líquidos. Ora, nós aqui, na Rádio Nacional, neste momento, estamos aqui enquanto representantes de partidos políticos. Também temos o nosso dever de avaliar aquilo que são os compromissos dos partidos políticos, os impactos das medidas tomadas pelos governos e, até esta altura, o que é que nós temos do ponto de vista dos compromissos. Vamos dar uma ronda aí e depois vamos analisar os impactos dessas medidas de política. Só para dizer então que não se trata de uma verdade de que essa taxa de desemprego a 8% ela é a mais baixa de sempre, tudo porque também há uma mudança de metodologia e não há o rebaseamento ou a retropolação dos dados para, digamos, atingirem outros anos da governação no país, mesmo que seja de 2016 a 2022 ou ainda dados tanto anteriores. Muito bem. Vamos ouvir a primeira leitura do António Monteiro, que deverá estar já nos estúdios no Mindelo. António Monteiro certamente já leu esses dados estatísticos do mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego a situar-se em 8%. Muito bom dia, caros jornalistas António dos Reis. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional, aqui em São Vicente, Moçal e na cidade da Praia. E um bom dia muito especial a todos os cabo-verdianos que nos acompanham através das ondas da rádio e também através das plataformas da rádio. Quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Na realidade, nós analisamos os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística no dia 6, na sexta-feira, em que estes dados apontam para uma diminuição do desemprego à volta dos 8%. Nós gostaríamos de dizer, em primeiro lugar, que sempre que os dados apontam num sentido positivo, acima de tudo, quando nós estamos a falar da problemática do emprego versus desemprego, deve constituir-se em motivo de satisfação para todos os cabo-verdianos.
Mas, e é sempre este mas, nós temos que analisar de forma tranquila, profunda e de forma solene os dados que nos são apresentados. E nós começaríamos por dizer que é um facto que os dados do INE têm mostrado que a economia de Cabo Verde tem crescido, não a média dos 7%, como tivera prometido o governo, mas em média de 4, qualquer coisa anual. Portanto, se há este crescimento, é expectável que haja uma diminuição do desemprego de forma muito clara. E os dados que nos são apresentados apontam em 8%. Mas nós temos que ver, caros jornalistas José António dos Reis, são as contradições, porque aqui não se fala rigorosamente nada acerca da imigração. E seria um dado muito interessante para podermos saber exatamente qual a realidade do país em termos de jovens em que saem e o impacto que esta imigração tem como amortecedor social em termos do emprego ou em termos do desemprego. E nós não temos este dado e, portanto, não conseguiremos chegar lá. Mas há um dado que é extremamente importante e que eu gostaria aqui de partilhar com os colegas e também ouvir a reação deles, que é o seguinte. Nós temos cerca de 41 mil e tal cidadãos cabo-verdianos, idade compreendida entre 15 e 35 anos, que não trabalham, não estudam. Repare, cerca de mais de 41 mil. No entanto, o número de desempregados em Cabo Verde relativamente a 2024 e mais concretamente no mês de novembro e dezembro, em que se fez, novembro e dezembro de 2024, em que se fez a recolha destes dados, nós temos cerca de mais de 17 mil desempregados. Repare nesta discrepância. Se por um lado nós temos mais de 41 mil jovens entre 15 e 35 anos que não trabalham e nem estudam. Por outro, nós temos nesta mesma altura, novembro e dezembro, altura que os dados são recolhidos, mais de 17 mil desempregados. É claro que nós temos aqui dois dados com leituras completamente diferentes. Mas o simples facto de nós termos mais de 41 mil cidadãos cabo-verdianos com a idade compreendida entre 15 e 35 anos a não estudarem e a não trabalharem é motivo para nós estarmos altamente preocupados que será feito ou o que é feito desta camada de jovens que poderiam estar ou a estudar ou a trabalhar, contribuindo para o crescimento económico, para o bem-estar social dos cabo-verdianos, mas não o estão a fazer. Muito bem, Monteiro, vamos ouvir agora o Aniceto Barbosa, em representação do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. Aniceto, essas contradições que supostamente o Monteiro está a detectar, na verdade, a faixa etária dos jovens, que são 41.158 jovens, dos 15 aos 35 anos, que estão sem emprego e fora do sistema de ensino ou de formação, o que equivale a 23,8% do total de jovens portanto, nessa faixa etária. Também, entre os 15 e 24 anos, a porção dos jovens desempregados e fora do sistema educativo situa-se em 23,1%, apesar dessa taxa de desemprego de 8%.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade e cumprimento os colegas do painel, técnicos e senhor jornalista. E primeiramente para falar que nesse preciso momento não tacha, que é a minha opinião muito pessoal, que a semelhança do que o Cid faz, PSV devia vangloriar o desenvolvimento de Cabo Verde, com o crescimento e até com a redução de taxa de desemprego. Portanto, que fica mal para a PSV reconhece, mas está a fazer um trabalho árduo para Cabo Verde, para o desenvolvimento de Cabo Verde. Para nós, debate de desemprego é debate futuro de jovens, bem-estar de famílias, confiança na nossa governação. Ao que ainda foi confiança na nossa governação, para nós já não atinge uma taxa de desemprego na Cabo Verde que hoje é falado na estimativa, mas que é a estimativa? É dado real que a INEGA publica. Nunca pode falar de estimativa. Estimativa é uma coisa que não se prevê. Okay? Não, que é dados reais. Que é 8%. E é fundamental que não analisar, mas com alguma honestidade, com algum rigor e, acima de tudo, com responsabilidade política. Mas o colega deputado do PSV Flan, ele até representa um partido político, então tem que ter responsabilidade também política na análise de dados. Realidade cabo-verdiana. Nós é um país, de facto, que nós tudo não está falando arquipelágico, sem grandes recursos naturais, exposto essencialmente a variações externas de várias ordens. Nunca se também toca o que é aqui já no debate do mundo, questão de pandemia, questão de crises inflacionárias globais, instabilidade no turismo, etc, etc. Mas a pandemia convém não toca, porque a pandemia foi clara e hoje eu não sei também debate ali daqui a bocado o tema e volta de Covid novamente na Cabo Verde. Portanto, é uma realidade. Para falar que ter uma taxa de desemprego de 8% é sim um dado positivo para Cabo Verde. E não deve vangloriar. Ele é extremamente positivo. Mas mais importante do que números, para nós, MPD, é o que está por detrás daqueles números de cima. Não tem medidas concretas, não tem políticas públicas claras, não tem investimento social e, acima de tudo, não tem coragem governativa. Que PSV que teve essa coragem governativa? Eu acuso as PSV que faz por uma coragem. A nós não tem coragem governativa. Nossas políticas públicas, essa faz a diferença, essa marca a diferença. O Sr. Primeiro-Ministro falou ali, e é verdade, não há taxa de desemprego, e colegas jornalistas já fazer menção a ele, não reduzir o negócio para 8%, mas sabe na 21%. Mas estou a dizer a questão da metodologia que é diferente. Não, metodologia é assim. A hora que não atinge 8%, não tem que arranjar argumentos para não falar aquele 8%, mas que é bem acima, não tem que... Não, estou a dizer, dizem que a partir de 2022 aplicou-se uma nova metodologia. Mas acha que é comparável? Não, claro que é comparável. O país hoje é diferente daquele que estava em 2021, isso é claro. Independentemente de metodologias que utilizaram. Mas hoje não sacou 8% de taxa de desemprego. Portanto, a nós não tem políticas públicas que se fazem diferença. Programas e iniciativas do governo que contribuem diretamente para a criação de oportunidades e redução de emprego. E se me permitem, rapidamente destacar alguns daqueles. Promoção de emprego e empregabilidade de jovens. Não tem ainda desafio enorme com a juventude. Mas não faz promoção de emprego e empregabilidade de jovens. Plano de retoma de resiliência acelerada. Cabo-verdiano não tem maneira de ser famoso e resiliente. Mas houve um plano que se está aplicado para essa resiliência. Apoio ao comércio, indústria e empresas. Rendimento para a inclusão. Formação técnico-profissional e ensino dual. Portanto, Cabo Verde, efetivamente, se tem programas de investimento que se tem resultado. Quando fala um bocadinho de investimento em infraestruturas e no turismo, desafios e transporte... Vamos voltar a esse assunto. Perguntavam ao António Fernandes, enfim, aqui o Aniceto está a dizer que essa redução, esses dados que ele considera que são favoráveis, representa boas medidas de políticas adotadas pelo atual governo. É que a Somica reconhece. Ora, as estatísticas do mercado de trabalho, quando apontam, por exemplo, para o crescimento da população empregada ou
da população, ou a redução da população desempregada, vai sempre num sentido mais dentro daquilo que é a lógica do funcionamento do mercado. Nesse caso concreto, eu fiz a referência da criação de 8.400 e tal empregos líquidos, o que, quando se cria, sempre há essa percepção de que, de facto, há geração. Mas também nós devemos estar muito atentos naquilo que é a nossa realidade, o nosso contexto. Portanto, os especialistas na matéria, em tratamentos de dados ou na área da economia. Portanto, a redução da taxa de desemprego por 8%, portanto, isso tem muito a ver com a procura do mercado. Nós sabemos o quanto o turismo é o maior, portanto, setor que empurra a economia no seu crescimento. E nós sabemos que o turismo está no seu momento bom no contexto mundial. E Cabo Verde não, escapa, portanto, deste bom crescimento. Mas também nós sabemos de que as bases do desenvolvimento do turismo foram criadas, sobretudo com investimentos na área de aeroportos, investimentos diretos estrangeiros, que conseguiu também infraestruturar a Ilha do Sal, Boa Vista. Ou seja, parte desse sucesso, António Fernandes, deve-se às medidas de políticas adotadas antes de 2016. Estou a dizer que a maior mobilização de investimento direto estrangeiro, nomeadamente para o setor do turismo, aconteceram ainda antes de 2016. Mas também, para além da questão está aqui, essa taxa de redução de desemprego, sim, não pode ser imputada apenas a questão de medidas de políticas do governo, mas também, para além do que eu acabei de dizer, à procura, mas também no que diz respeito à saída de jovens ou de pessoas de Cabo Verde. A saída também tem, ou seja, a imigração, o seu efeito. E agora eu queria responder ao Sr. Deputado Aniceto. Eu estou aqui a falar de estimativas, porque, enquanto também pessoa da área da estatística, eu tenho a consciência de que estamos a trabalhar sobre um inquérito. Nós não estamos aqui a trabalhar com dados do censo que se baseia em recenseamento. O recenseamento pega toda a população e ninguém escapa. Agora, com o inquérito, que é na base de amostragem, se faz inferência e essa inferência nos conduz às estimativas. Isso é absolutamente claro. Mas para dizer de que, efetivamente, por exemplo, em 2000, e o Aniceto não quer falar da questão da alteração da metodologia, mas em 2016 tínhamos 209.725 pessoas empregadas em Cabo Verde. Em 2024, 198.914. Em 2024, ainda não se atingiu o nível de emprego gerado em Cabo Verde em 2016. Portanto, onde o MPD, na altura, fez um compromisso velado com a população cabo-verdiana de que, se assumir o governo, portanto, iria promover a criação de 9.000 postos de trabalhos dignos e bem remunerados em Cabo Verde. E o senhor Ulisses Correia Silva achava de que a seca, por exemplo, não era nenhum fatalismo, que o governo do MPD poderia contornar, porque o Cabo Verde é um país sailiano que convive com a questão da seca, mas que o problema da seca ou da falta de chuva não era o problema de fundo para a promoção. Para concluir, Fernandes, essa redução, esses dados do mercado de trabalho, já disse, reflete então a boa procura do setor do turismo, a questão da metodologia a utilizar e a imigração, é isso? E a imigração. Há, de certeza, outros fatores. E aqui eu não estou a excluir as medidas, mas estou aqui a demonstrar quais também são, portanto, as razões explicativas para esses dados. Para esses dados, porque que são considerados que o Aniceto está a dizer que é positivo. Não falar do turismo
no contexto do crescimento do país, e não falar dos portos, aeroportos, não falar de todo aquilo que é o investimento direto estrangeiro, jamais atingido, portanto, pela governação do MPD, comparando com a governação do MPD, do PAICV, nós estamos aqui a falar de que os fundamentais do turismo não foram destruídos pela Covid-19, antes, pelo contrário, ainda até agora não se chegou ao potencial naquilo que era a tendência do crescimento do turismo em Cabo Verde. Monteiro, a partir de São Vicente, certamente está também a acompanhar atentamente as conversas aqui. Então, concorda que, como disse o Aniceto, esses dados considerados positivos têm que ver, sobretudo, com as medidas de políticas, e o Fernandes aqui, António Fernandes, está a dizer que esses dados não podem ser vistos apenas com essas medidas, mas sim também com a questão da procura pelo turismo, a questão também da imigração e também da nova metodologia utilizada. José António, pronto, cada um faz a leitura que achar conveniente para defender a sua dama, né? E nós procuramos, o CID procura, neste meio, querer ser um partido de equilíbrio e tentar informar a população sobre, a partir do nosso ponto de vista, sobre tudo aquilo que vai acontecendo no país. E a questão do desemprego, eu estava há bocado a falar, e dizia que mais de 41 mil jovens entre 15 e os 35 anos não estão a trabalhar e nem estão a estudar. E isto constitui um grande problema para o país. E eu também disse que a imigração, que não é aqui nem tida nem achada de forma direta, não se faz nenhuma menção a ela e, portanto, dificilmente poderemos tirar uma relação direta entre o nível do desemprego que o INE apresenta com os dados que tem em 8% e com a realidade. Eu também disse que estes dados foram recolhidos entre novembro e dezembro de 2024, portanto, nós não podemos de maneira nenhuma pegar deste retrato momentâneo num determinado espaço e num determinado tempo e virmos vangloriar a toda a linha. Nós dissemos que estamos de acordo com aquilo que é apresentado, nós vangloriamos porque, para nós, se tivéssemos uma taxa de desemprego de 3,5% ou de 4% e com um número de população ativa superior àquilo que nós temos, com população inativa muito abaixo dos 50 mil, nós estaríamos altamente satisfeitos. Isso significaria dizer que o país está em seu pleno. Mas tendo todas estas nuances, nós temos que dizer, não, é preciso melhorar consideravelmente, independentemente dos 8%. Poderíamos estar em 4%, estar em 3,5% ou o que for. Mas repara uma coisa que nós temos que entender. No governo do MPD, em 2021, segundo os dados do INE e mesmo os dados do inquérito multi-objetivo contínuo, em 2021 tínhamos 211.580 pessoas empregadas. Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, volto a repetir, 211.580 cabo-verdianos empregados. Agora, nós temos 198.514 pessoas empregadas. Portanto, independentemente de nós termos baixado a taxa do desemprego, mas a verdade é que, a nível do número efetivo, concreto, de pessoas empregadas, nós temos menos pessoas empregadas que em 2021. Portanto, aqui nós podemos bater as palmas em termos de 8%, um número interessante, pode-se baixar muito mais, mas nós temos que ver que, na realidade, ainda não estamos a ter a capacidade de empregar as pessoas, pelo menos pelos dados de 2021, isto sem irmos a 2016, como disse o António Fernandes há bocadinho, tínhamos cerca de 290. Portanto, independentemente de tudo, vou concluir, Zé António, independentemente de tudo,
nós precisamos é ter mais pessoas a trabalhar. Precisamos ter bons salários. Porque, repare, vou só concluir, num inquérito das atividades empresariais, as empresas cabo-verdianas, em cerca de mais de 18 mil empresas, em 2023, empregavam 90 mil trabalhadores. 90 mil trabalhadores. A função pública, segundo se diz lá no Parlamento, tem volta de 20 mil. Ora, vamos somar 90 mais 20. Quanto é que isto dá? Portanto, nós temos aqui muito pano para manga. É claro que num programa da rádio nós não conseguimos dissecar todos estes números, mas eu acho que nós temos que, com muita paciência e, acima de tudo, com respeito pela população, analisar estes dados e, em sintonia com a realidade que se vive, os jovens que estão no desemprego e não estudam, para podermos ter políticas que respondam às ansiedades destes jovens e, portanto, preparar o país para ser mais seguro e mais competitivo, mais tranquilo e mais competitivo a todos os aspectos. Aniceto Barbosa, aqui está, esses dados diz-nos que houve um aumento da população empregada em 4,4% em 2023, comparando com o ano passado que o resultado está a trazer aqui. Mas o Monteiro traz aqui os resultados de 2021, em que a taxa, ou melhor, a população, o emprego, a população empregada era de 211 mil e tal pessoas empregadas e em 2024 é 198 e tal mil pessoas empregadas. Bom, obrigado mais uma vez pela palavra. Vamos falar que o colega Monteiro fala bem que a amostra foi recolhida na novembro e dezembro de 2024. Significa que a questão de jovens que se saem fora, imigração, na novembro e dezembro, é que está conta de certeza ali sim nesse inquérito. Esse que está ali, se esse que está no país, esse que está conta no inquérito. O inquérito está conta é que esse que está ali e que esse que está fazer cálculos de projeção. Mas depois para fazer, nós, repito, taxa de desemprego na 2016 era de 21%, é baixa para 8% na 2024. E taxa de desemprego jovem na 2016 era de 41% e reduz para metade agora, para 20,1%. Aquele que é dados concretos. E acho que o tema de hoje é aquele que não sabemos discutir. Mas para falar que a nós não te reconhece, nunca se faz nem vanglória com 8% ou outra porcentagem, mas não te prefere fixa no que é nossa política, para maioria nós não tem desafios grandes ainda com o país. E desafios sérios. O desemprego jovem e feminino continua acima do que ele que não te deseja. Nós não gostava que fosse muito menos. Informalidade também se fragiliza direitos de trabalhadores. Para nós é fundamental corrigir essa questão ali sim. Assimetrias entre as ilhas ainda é um desafio enorme que não tem para fazer. Em cada forma é uma assimetria ainda profunda, mas é questão de corrigir a assimetria de forma não garante que toda a ilha tenha essas oportunidades. Por isso que luta contra o desemprego para mim é contínuo, é com coisa estanque. Hoje não chega a 8%, se nunca continua a ter luta para desemprego, amanhã se torna sub. Então é fundamental que o governo trava aquele tipo de discurso de bota abaixo, não, nunca tem que fazer basofaria, mas também nunca tem que bota abaixo, para não só com um programa em curso que não se vence. O resultado é concreto, já não baixa para 8%. Nunca se faz basofaria, não tem mais desafios para fazer. Mas a mim queria deixar assim, qual que é o nosso compromisso com o futuro, né? Para os jovens de Cabo Verde, de facto, crescer e cozer que é futuro. Para nós, taxa de desemprego de 8% é que é um ponto de chegada. Okay? É sim, se colegas deputados entendem, é um ponto de partida para nós. E não tem um governo que tem bem assente na chão, para nós, então programas vários de executa e desenvolve o país. Não pode falar de novas políticas na economia azul, na economia digital, transição energética, reforço de qualificação técnica e profissional, expansão de incentivos ao setor privado para contrata e para inova,
enfim, um conjunto de programas que não tem para o futuro que jovens devem estar atentos a isso, porque nós, se não bem fala só na 2021, na 2016 ou no passado, jovens se ficam a perguntar, mas a mim amanhã cala aquele meu. Nós, é por isso que nós no SATA trabalha nessa perspectiva assim, de dar confiança a jovens cabo-verdianos, porque não te reconhece que ainda na seio de juventude tem um déficit de emprego, nomeadamente de mulheres, mas não se trabalha arduamente para resolver esse problema assim. É paulatino, mas a questão do emprego é com coisa estanque. Hoje não atinge 8%, mas amanhã não pode ir baixa ou não pode subir em função de dinâmica que nós não aplicamos na governação. António Fernandes, enquanto estatístico, vimos agora por regiões esses dados. A Ilha do Sal e da Boa Vista continuam a ter maiores taxas de atividade e acima da média nacional, sendo que a Ilha do Sal 78,6%, a Boa Vista 77,2%. As menores taxas de atividade foram registradas nos concelhos de São Miguel, 31,3%, e São Lourenço dos Órgãos, 38,8%. Sendo que ainda em São Domingos, com a taxa de desemprego maior em São Domingos, com 16,3%, Santa Cruz, 13,3%, e São Lourenço, mais uma vez, 12,2%. Que leitura se pode fazer com relação a esses dados por essas regiões? Ora, a leitura é justamente para hoje chamar essa questão de turismo. Tem sua incidência forte na questão do crescimento econômico, mas também na redução de desemprego. Para modo que é na Boa Vista e é na Sal que tem mais redução de desemprego. É justamente porque, todo mundo sabe, mas turismo de praia e de sol se concentra na Ilha de Boa Vista e na Ilha de Sal. E ali te mostra também a falta de investimento de governo, aliás, Carlos António, Grupo de Apoio Orçamental, GAU, que as últimas missões que vêm para Cabo Verde, mas também a FMI, eles têm sublinhado a preocupação do baixo nível de investimento a nível de vários anos, portanto, em termos de governação do MPD. Isso, baixo nível de investimento e também a não desconcentração de que os poucos investimentos que tem implica que maiores taxas de desemprego, como na São Lourenço dos Órgãos ou São Miguel, lugares onde que também o governo podia investir mais do ponto de vista da economia verde, nomeadamente a agricultura, mas também na economia azul, no contexto global, que sempre tem sido a recomendação do GAU, sobretudo na questão de investimentos em setores catalíticos. Por exemplo, hoje, naquele Praça Mora de Sal e Boa Vista, que está conseguindo ter melhor proveito do produto de pescado. Justamente porque não há um investimento à altura no setor, portanto, na economia azul. Mas quem que está falando é especialistas, sobretudo do Banco Mundial, que têm relatado em alguns artigos ou em algumas publicações das jornais ali no país, que te demonstra essa questão. Mas, propriamente, o representante da FMI também falava da questão da saída desenfreada de jovens, o risco que isso tem. Mas isso é que a conversa de MPD, ou é que a conversa de PCV, ou é que a conversa da UCID. É conversa também de especialistas ali que te falam sobre Cabo Verde. Mas ali, caro colega Aniceto, está falando, por exemplo, jovens que saem com a conta na questão de taxa de desemprego. Colega Aniceto, exatamente o contrário. Jovens que saem, que a maior parte de que os jovens que estavam empregados está no desemprego ou estava na inatividade. Ou seja, as pessoas que emigraram, sobretudo, são os que estavam desempregados. Portanto, parte de que os jovens ali estavam no desemprego. Parte de que os jovens ali estavam na inatividade. E quando que esse parte ali está saindo no numerador e no denominador de inflação ao mesmo tempo. Sim. E está fazendo
Portanto, a fração correspondente à taxa de desemprego reduz. Então, ali, caro colega Aniceto, é exatamente se a saída interfere também, do ponto de vista, não se fala do ponto de vista de cálculo, mas do ponto de vista político, esse governo é que agora que tem que bem fazer novos compromissos. Se promove a criação de 9 mil postos de emprego bem remunerados em 2016, hoje agora... Mas o Aniceto está a dizer que esses indicadores mostram o resultado dessas políticas. Claro. Ora, não é uma coisa assim. Contexto de emprego ou desemprego na Europa. Por exemplo, 2016, qual era a taxa de desemprego na Espanha? É 19,6%. Não se fala de 2016. Sim. Portanto, hoje, Espanha já tem 11,4%. A tendência. A Grécia tinha 23,9% da taxa de desemprego. Não é 2016. No contexto que ali no país não estava com 15%. Ali para mostrar, cima, colega Aniceto a falar, essa questão não se trata de fatalidade, mas trata-se daquilo que é. Então, só para fechar essa parte, António Fernandes, é uma necessidade então premente de investir nessas regiões, como por exemplo municípios de São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, São Miguel também, que tem uma taxa de atividade baixa ainda. Exato, investir, mas também promove aquilo que é incentivos que te permite, portanto, investidores privados, está naquele conselho ali, onde que esta gente, atratividade, promove essas atividades, que te gera mais oportunidades, mais emprego para jovens de aqueles municípios ou significa que nesses municípios as pessoas viajaram menos? Ora, a minha hora que também a comunidade Pico de António, sobretudo, está doendo. O facto de que jovens jovens que têm casas que também uma ou duas pessoas. Mas mesmo assim ainda a taxa de desemprego portanto, ora, isso te ajuda, se não está a falar, porque se você tem 2 sobre 3, terá 0,67. Se você tem 1 sobre 2, terá 0,5. Então, ele tem de ir rápido para justamente a saída, portanto, de ou jovens desempregados, ou até interfere, não tão somente, mas também ali para a prova de que efetivamente tem a correlação da saída com, portanto, também a alteração da taxa de desemprego. António Monteiro, como é que olha para esses dados a nível das regiões? Sal e Boa Vista com maiores taxas de atividade, acima da média nacional, e as menores taxas de atividade foram registradas nos concelhos de São Miguel com 31,3% e São Lourenço 38,8%, e encontra-se também, em termos de registro, São Domingos 16,3%, Santa Cruz 13,3% e São Lourenço 12,2%. Estamos a falar aqui da taxa de desemprego. Municípios com maior taxa de desemprego e como colmatar essas ineficiências nesses municípios. Bem, Zé António, aqui nós estamos perante um dilema. Porque, repare, quando eu vejo que Ribeira Grande, por exemplo, eu não sei se é Ribeira Grande de Santiago ou se é Ribeira Grande... É de Santo Antão, vi esse dado também. Sim. 3,2%, eu fico preocupado. Mas por que eu fico preocupado? Porque ultrapassamos de longe a taxa natural do desemprego. Porque, segundo os economistas, a taxa natural do desemprego para países desenvolvidos varia entre 4% a 6%. E para países em desenvolvimento ou países emergentes, varia entre 7% a 10% o nível da taxa de desemprego. E nós já vamos em 3,2% em determinadas partes do território, em 4% qualquer coisa. E a nível nacional estamos em 8%. O que é que isso traz-nos? Alguma preocupação em termos do crescimento potencial que o país tem. Com estes dados, nós estamos a dizer, de uma forma indireta, que o país atingiu o seu
potencial de crescimento máximo, o que não corresponde à verdade. O que não corresponde à verdade. Portanto, eu volto a chamar a atenção dos colegas e também para podermos ter um debate mais profundo e para as pessoas lá em casa poderem também nos entender bem, é que os dados refletem uma fotografia de determinado momento. Porque se nós ouvimos o primeiro-ministro dizer, e o ministro das Finanças, que vamos ter um crescimento de 2 dígitos, crescimento do produto interno bruto, a riqueza nacional, vamos chegar a 2 dígitos. E já estamos com uma média de 4, qualquer coisa, em 8% de desemprego, isto significa dizer que alguma coisa aqui não bate certo. Alguma coisa não bate certo. E nós temos que ter muito cuidado na análise deste dado. Agora, Monteiro, só para precisar, neste momento, o que é que acha que é preciso fazer nos municípios como São Domingos, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz? António. É coisa simples, investimentos. É preciso fazer-se os investimentos necessários, é preciso apostar-se na qualificação, e quando falo na qualificação, passo a redundância, qualificação com qualidade, para que estas partes do território nacional, estes municípios que fazem parte também do território nacional, possam sentir-se como filhos de dentro e não como enteados. Muito bem. Daí que a aposta que se deve fazer, o governo deve fazer essa aposta séria, com firmeza, com determinação, é fazer os investimentos necessários nestas localidades, pois que elas também fazem parte do território e são parte que, ao crescerem, acrescentarão uma sinergia a todo o país e darão mais força ao todo. Portanto, eu quero dizer de forma muito clara que não podemos, nos passo a expressão, embebedar com determinados números que saem, porque muitas vezes, cavalgando estas ondas, corremos o risco de abrandar e deixarmos o país para trás. Portanto, os investimentos são determinantes e temos que, em parte, criar as condições para que os nossos jovens não saiam do país. Muito bem. Monteiro, vamos ouvir agora Aniceto Barbosa sobre esses dados por regiões, com o Sal Boa Vista com maiores taxas de atividade, menor taxa de atividade registrou-se nos concelhos de São Miguel e São Lourenço dos Órgãos, sendo que São Domingos, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, municípios com maior taxa de desemprego. Mas temos uma contradição também aqui, Ribeira Grande, pressuponho que seja de Santo Antão, com 3,2% com a taxa de desemprego. 3. Bom, permita-me só pegar em algumas contradições que houve ali. Porque antes o discurso era que jovens que se saíram só cérebro, no Obelcheu, até no Parlamento, mas só cérebro, é só qualificados, só jovens qualificados que saem do país e com discurso bastante corrosivo mesmo de parte de PAICV, concretamente, nas matérias. Assim. Hoje, já não se estou bem assim. Mas desempregados que bem. Desempregados. Jovens que sabem empregado, que os condutores do autocarro que sabem empregado, os Beitur, que São Vicente, nomeadamente, que os jovens que sabem tudo empregado que sei, nenhum que conta nessa estatística. Para morrer, que te conversa, trazer. Mas que não fazer esse tipo de leitura ali, análise, porque não tem que entrar na contradição. E nós, vamos falar um bocadinho, tem que ser um bocadinho honesto com nós mesmos, algum rigor na análise e, acima de tudo, com alguma responsabilidade política. Não fazer ali bem claro. Depois, para falar, uma outra contradição que houve é que fala de sal, mas Boa Vista, mas é para mais de praia, sol e praia, e que turismo também. Mas há bocadinho não fala ali sobre a questão de Covid, que paralisa aeroporto, paralisa tudo o turismo, hotéis, tudo vazio na sala. E parece-me, a colega deputada do PSV
que teve oportunidade, pelo menos, de avaliar o que é que foi aquele impacto na Sal e na Boa Vista. Totalmente parado, que tinha nem alguém na rua, nem no hotel, nem na nada, nunca operado. Portanto, o governo de Cabo Verde assume aquilo que usa assim e põe trabalhadores na layoff, um montão de trabalhadores na layoff, e aguenta o mercado. Aguentou o mercado. Portanto, e a PSV sabe disso. Crescimento contínuo de turismo. A hora que não está a falar crescimento contínuo de turismo, e não estou a chamar que se alguém se está a querer terá proveito disso. Não, o crescimento do turismo é uma realidade na Cabo Verde e ele é de tudo cabo-verdiano. Ele é de tudo cabo-verdiano. Ele gera emprego na área de hotelaria, na área de restauração, na animação, na transportes, na comércio, enfim. No crê turismo ou nunca crê? No crê sim. Turismo de praia e sol, no crê sim. Sal, mestel, meste sim. Qual é que impacto que isso tem a nível nacional? Rendimento que tem na Sal, jogo qual é que é rendimento na Sal e marca de ser distribuído a nível de Cabo Verde. Fundo de turismo que todo o município está a usufruir dele em termos de programa para execução dessas tarefas. É bem de fundo de turismo. Fundo de turismo, portanto, não tem que valoriza crescimento contínuo de turismo na Cabo Verde. Investimento na infraestrutura. PSV também é essa famosa que faz aeroporto. Então sempre aquela anda fama quem que faz aeroporto é português. Não, aeroporto é uma coisa dinâmico, né? Tanto é certo que nesse preciso momento está na obra de expansão no aeroportuário, quase na tudo aeroportos. Nesse preciso momento, quase tudo aeroportos está na obras de expansão e melhoria de qualidade aeroportuária. Isso por quê? Isso para poder dar resposta efetiva a problemas que não tem de turismo e que se cada vez mais demanda. Agora que não está falando na capacitação e formação profissional. No hoje, coisa que se está a fazer a nível de formação, nomeadamente voltado para turismo. No hoje, coisa que se está a fazer formação a nível de hotelaria e turismo ali na praia, escola de hotelaria e turismo. No job, mora que se tem melhor empregabilidade de população local, etc, etc. Portanto, um conjunto de coisas que não foi. Depois não tem que falar também na transporte. Porque às vezes se quer falar na transporte, para se trazer transporte sempre numa vertente TACV para Cabo Coelho. Também Cabo Verde Interilhas neste momento. Sim, a nós não está a falar de transporte naquela de tudo e o que é e transporte que está a trazer o turistas para Cabo Verde. Okay. Bom, Aniceto, vamos ter que fechar este assunto. Daria 1 minuto a cada um para um jeito de remate final, porque ainda temos 2 tópicos para ouvir, começando por António Fernandes. Ali o que eu queria falar... 1 minuto. 1 minuto. O que eu queria falar é, não tem que deixar de atingir o companheiro, sobretudo, se calhar, quando o argumento está falta. Quando a Aniceto está a falar de honestidade intelectual, porque está a falar de pessoas que saem, não te pergunta, licenciado, se sei condutores que saem empregados, saem para fora, quando esses saem, deixa vaga, pessoas que saem desempregadas entram. E contribui para a redução de taxa de desemprego ali. Certo? Se sei, portanto, cérebros também sei. A mim, não olha ali. Hoje tem ex-alunos, doutores, que larga setor empresarial a nível da banca, ali na Cabo Verde. Tive que sair para via de concurso, por exemplo, na Portugal, para ganhar um salário 4 vezes mais. E para mostrar que é o de que sair. Também a expectativa de cabo-verdianos. Muito bem. Para além de que esse quadros, vamos ouvir mas agora também Monteiro. Que as pessoas que têm nada a fazer têm que sair. António Fernandes, vamos ouvir o Monteiro, 1 minuto. Muito obrigado. 1 minuto para fecharmos o Monteiro. Sim, dizer para fechar essa questão que nós precisamos investir muito mais, acima de tudo, nas zonas onde ainda o crescimento económico é fraco e onde as famílias que vivem nas zonas rurais têm mais dificuldades. E precisamos ter cautela a nível das avaliações que são feitas. Pensamos que o INE deve fazer as avaliações, ao invés de uma vez por ano, o IMC uma vez por ano, nos últimos 2 meses do ano. Provavelmente, se nós formos para uma programação de pelo menos de 3 vezes ao ano fazermos estes estudos, teremos um dado muito mais claro fiável e mais condicente com a realidade. Monteiro, vamos ouvir agora Aniceto em 1 minuto também.
Não, rapidamente para falar, longe de mim atingir colegas com nenhum tipo de coisa. Eu só não sei num debate, acho que ainda falta respeito. Mas rapidamente para falar que o seu ministro Eurico Monteiro há dias falou uma coisa interessante no debate na televisão. Ele falou que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, era uma pressão sobre o governo que falava com entidades europeias para abrir porta para uma questão de visto, que se tapou de visto, etc, etc. Hoje, pressão é o contrário. Pressão de para não ficha a porta para morrer, mas jovens está a sair de massa. Quer dizer, é questão, contradição. Contradição. Não, país para jovens que saem. E hoje um observador embaixador de Portugal na programa de rádio, antes de não entrar ali, fala precisamente desse fenómeno que tem na Portugal em relação aos outros países da Europa. Portanto, é que um fenómeno só de Cabo Verde, é um fenómeno global, e o colega deputado sabe-me assim, mas entretanto está cavalga na narrativa só está falando na Cabo Verde. Mas é importante falar que não discute um tema assim, que houve crescimento económico, houve redução do desemprego na Cabo Verde. Isso agora é uma realidade e não tem que aceitar. António Monteiro, agora na próxima ronda vamos começar pela UCID. António Monteiro, há dias, na semana passada, o Centro de Saúde da Ribeira Grande de Santiago lançou um alerta sobre o aumento de casos de Covid-19, apelando a medidas de prevenção. O Ministro da Saúde, sobre esse ressurgimento de casos de Covid-19, reconhece que há esse, mas que diz que não inspira ainda preocupações, mas também reforçou a necessidade do reforço das medidas de prevenção, medidas preventivas. E o Ministro tranquiliza também a população, garantindo que os casos estão a ser acompanhados a nível nacional e que é preciso também adotar medidas de proteção que todos já conhecem. A UCID, como é que tem acompanhado será que esses casos estão a ser levados a sério? É preciso mais atenção a isso, ou neste momento não é momento de se estar a alarmar a população? Zé António, repara uma coisa, nós temos que lembrar que a Organização Mundial da Saúde, OMS, através do seu expoente máximo, em maio de 2022, se não me falha a memória, decretou que a emergência da Covid tinha passado. E de lá a esta parte, pensamos que a população no mundo inteiro, e nós em particular os cabo-verdianos, também provavelmente baixamos a guarda. No entanto, tendo em conta a vacinação massiva que se fez a nível de grande parte do mundo e em Cabo Verde em particular, as pessoas podem ter-se sentido muito mais seguras e, portanto, daqui o abaixamento dos braços em termos dos cuidados a ter para evitar não só a propagação da doença, mas também a própria contração desta mesma doença. Portanto, estes casos que surgiram, eu também li no jornal, na Ribeira Grande de Santiago, nós pensamos que deve sempre ser levado em muita atenção, porque estamos a falar de uma doença que, infelizmente, não era conhecida no meio científico, dos cientistas, nos médicos, nos hospitais de uma forma em geral, e que fez tremer o planeta. Mas agora com o conhecimento que já se tem da Covid e também com o que o mundo passou com esta doença e Cabo Verde, sobretudo a nível económico, o que é que acha preciso neste momento fazer para evitar talvez que se multiplique esses casos? Não, mas isso que eu estava a dizer. Sim. Quer dizer, o mundo já teve uma experiência muito negativa, tendo em conta os milhões de mortes que aconteceram, e Cabo Verde, se não me engano, teve 464 mortes, o que é muito. Portanto, nós temos que nos precaver. A partir do momento que se identifica em qualquer parte do território algum centro de saúde identifica isto, nós temos que tomar todos os cuidados ad início
Não vamos deixar as coisas propagar para depois virmos como bombeiros tentar apagar o fogo. Não, aconteceu. Os serviços com responsabilidade na matéria devem dar instruções claras à população. O governo deve acompanhar de perto essas situações e tomar todos os cuidados, fazer com que as pessoas não se esqueçam dos cuidados a ter a lavagem das mãos, o uso das máscaras, e evitar as aglomerações desnecessárias. Portanto, eu penso que a partir do momento que nós temos alguns dados em cima da mesa que estão apontando para surgimento desta doença, todo o cuidado é pouco e deve-se atacá-lo logo de início, porque depois, independentemente da população estar vacinada, acabará por criar uma grande pressão junto da sociedade civil, e isto, quando a sociedade está sob pressão, normalmente as coisas não correm bem. Portanto, para evitarmos tudo isso, eu penso que o Governo deve dar instruções através do Ministério da Saúde, através dos responsáveis do Serviço de Saúde cabo-verdiana, para que lá onde há essa situação, todos os cuidados sejam tomados e, provavelmente, através da rádio, através da televisão, através de outras plataformas digitais, passar as informações que as pessoas provavelmente estarão esquecidas, para que se tomem os cuidados necessários para tentarmos travar a propagação desta doença outra vez. Muito bem. Aniceto Barbosa, esses casos de Covid, esse ressurgimento, tendo em conta o que se passou, sobretudo nas ilhas turísticas, com a quebra a nível da economia, achas que já é momento de se reforçar as medidas de prevenção, a consciencialização novamente? Bom, mas é isso que se está a fazer. Portanto, o governo de Cabo Verde, nesse momento, para o que não passa, de facto, com o Covid-19, e Cabo Verde prende, tchau, com isso. O governo, se calhar também a população em geral, acha que devia... É isso que você tem a chegar. O colega Monteiro fala de um baixar de braços da população. Isso me pode até aceitar, mas não é um baixar de braços do Governo e do Ministério da Saúde. Isso porque é que isso faz assim? Porque, efetivamente, aliás, só para esclarecer, o Governo está atento e preocupado com casos recentes de Covid. Alguns falam preocupado, não naquela preocupação de alarmismo, mas sim preocupado. E também com o reaparecimento de alguns outros focos, nomeadamente paludismo, que não pode bem falar mais para próxima volta. Okay. Cabo Verde tem hoje um sistema de vigilância epidemiológica. É importante fazer referência que te permite detectar rapidamente situações e agir logo de seguida. Isso é fruto, sim, de uma política de saúde pública que tem sido consistente, porque, repara, nas matérias de Covid, toma um exemplo muito claro na Covid-19, que nós gostamos nunca pôde ir baixa guarda em relação às matérias. Qualquer foco que surge, a mim te congratula com aquela delegacia de saúde que dá alerta. Significa que está preparado para responder com situações de surgimento ou de ressurgimento de questão de Covid-19. Portanto, Cabo Verde, nesse momento, assim, está com vigilância epidemiológica, está com formação de técnicos suficiente, um reforço de técnicos suficiente nas matérias de vigilância sanitária, precisamente para combater ou para mitigar a questão de Covid-19. Portanto, Cabo Verde, que não esquece, mas não foi elogiado internacionalmente por questão de tratamento de Covid. Portanto, já não tem experiência nas matérias. Muito bem. E nunca pode deixar cair de nenhum fato. António Fernandes, esses alertas e esses casos, esse ressurgimento de caso, impõe o reforço das medidas sanitárias e também mesmo a população a necessidade de, enfim, reforçar essas medidas, ou acha que neste momento não era preciso estarmos mais alerta? Sem dúvida que é necessário quer a população, quer as entidades públicas com a responsabilidade na matéria para tomar medidas justamente no sentido de tenta seguir, mitiga esse alerta que já é dado. Para modo, é um alerta que foi dado para uma instituição desconcentrada em termos de saúde, uma delegacia de saúde. Mas esses alertas já tinham sido dados pela população nas redes sociais. Havia queixas de que casos de paludismo estavam, ou melhor, de Covid estavam a ressurgir. Exatamente. E então ele reforça ainda
a necessidade de mais esforço de todos, incluindo o governo, em matéria de sensibilização, em matéria de criação de meios também para a questão das despistagens e outros aspectos. Por exemplo, em Cabo Verde, em relação à questão da Covid-19, Cabo Verde tem 12 nuances. Um que tem a ver com a questão das infecções, outro que tem a ver com mecanismos de mitigação, de combate, de vacinação. Ora que no trabalho a nível de infecção, Cabo Verde esteve muito mal na fotografia, se não compara nível de infecções, comparando com outros países, nomeadamente como Angola, Senegal, portanto, Maurícias e outros países assim. Mas em relação à questão, portanto, da vacinação, Cabo Verde teve um bom desempenho, porque inteligentemente o governo soube trata essa questão do ponto de vista do relativismo, onde que também fez com que consiga granja maiores apoios que um país pequeno como Cabo Verde não consiga ter vacinação que dura tão. Mas cuidado é necessário, e justamente acaba de fazer referência à questão de turismo. E nós, no nosso debate, até a colega Aniceto Barbosa fala de que o que acontece, por exemplo, com o Céu Boa Vista no momento que estava em incidência alta de turismo. Então, que é um aprendizado, né? E que está fazendo com que nós não devemos reforçar medidas justamente para que, assim a colega Monteiro fala, para não cair bem, portanto, como bombeiro corre atrás, mas para não ter medidas também que te ajudam, mitiga passo a passo. A responsabilidade ali é de todos, mas quem tem meios para execução maior é o próprio governo, até porque o governo, no âmbito do Covid, arrecada perto de 14 milhões de contos em relação à questão de mecanismos para a mitigação do Covid. Esse montante que foi aplicado só na 2020 ou na 2021, ele tem que ser diluído, até porque não tem algumas questões também que revela preocupações em termos de fundos, mas de todo modo, agora o que é que te importa é focaliza para que não evita mal maiores. António Monteiro, também o ministro disse na semana passada que alertou também para o surgimento de casos de paludismo. O país foi, portanto, certificado pela OMS como país livre de paludismo em dezembro do ano passado, pela Organização Mundial de Saúde. Esse ressurgimento de casos, isso deve preocupar mais o país, e o que é preciso fazer também a nível também da questão do saneamento, que o ministro tinha dito na altura, que é preciso as câmaras municipais reforçarem o seu papel de combate, melhoria da questão do saneamento. Zé António, repare, na realidade, como disse bem, pronto, em dezembro do ano passado, 2024, nós fomos considerados um país livre de paludismo, não obstante, neste mesmo ano, termos registrado 55 casos de paludismo, dentre os quais 16 autóctones. Ora, e nós sabemos qual é o vetor desta doença, que é o mosquito, e, portanto, os mosquitos normalmente preferem ambientes pouco saudáveis para poderem produzir-se em grandes quantidades. E, portanto, cabe, como é óbvio, a população, os cidadãos cabo-verdianos, em primeiro lugar, e depois as instituições, nomeadamente as câmaras municipais, de tudo fazerem para evitar que se crie condições ambientais para o desenvolvimento deste vetor que transmite o paludismo. Porque o paludismo acaba por induzir um medo enorme na população, principalmente aqueles que provavelmente quererão nos visitar, e, como é óbvio, poderá constituir-se em um grande entrave a que pessoas de outras nacionalidades possam querer visitar o nosso país. Portanto, aqui, todo o combate que deve ser feito deve começar pelas pessoas lá em casa, nos bairros, as associações, as ONGs
e, por fim, o chapéu maior, as câmaras municipais, e o chapéu maior ainda, o governo, para disponibilizarem, quer o governo, quer as câmaras, todas as condições materiais e provavelmente, quiçá, financeiras, para que as pessoas possam dar o combate forte e destruindo toda a possibilidade de termos ambientes propícios para o desenvolvimento destes mosquitos. Portanto, é um trabalho de todos. Se nós já temos essa certificação, nós, a UCID, pensamos que valerá toda a pena, todo o esforço necessário para continuarmos a merecer esta mesma certificação e eliminarmos de vez os casos autóctonos em Cabo Verde. Claro que nós não poderemos eliminar de todo, tendo em conta que temos ligações com outras partes do globo que têm este vetor e que têm esta doença, mas primeiro, internamente, nós temos que ter esta capacidade, tendo em conta a própria condição climatérica que o nosso país tem, que ajuda em parte nesse proteção. Portanto, Aniceto, é um trabalho de todos nós e vamos... Aniceto, qual deve ser o papel... A Rádio Nacional também deve entrar. Sim, a comunicação social deve fazer também um pouco mais para ajudar a sensibilizar. Aniceto, não há esse risco do país perder essa certificação, e qual deve ser o papel também dos municípios, das pessoas, das autoridades de um modo geral, nesse combate ao paludismo? Nesta matéria, só para dizer que o governo não está parado. Claramente está a reforçar os centros de saúde, está a intensificar campanhas de sensibilização e está a garantir que todos os casos sejam acompanhados com rigor. Quando digo com rigor, é a avaliação do cor da situação e no seu acompanhamento. Para dizer mais, que durante o ano 2024, Cabo Verde, de facto, leva a cabo um conjunto de atividades e que são atividades de forma a reforçar o que é combate, por exemplo, ao mosquito e ao vetor. Reforço de recursos humanos e financeiros, assistência técnica e financeira de OMS, reforço de vigilância epidemiológica e entomológica, procura ativa e tratamento de viveiros de mosquito intra e extra domiciliar. Não pode falar nesse aspecto assim, por quê? Porque tem alguma resistência ainda de pessoas, famílias que até deixam e que os agentes entram dentro de casa para fazer pulverização e combate. Portanto, é uma resistência que nós, como políticos e até a comunicação social, deve ajudar nas matérias, sim. Gestão de estoque e aprovisionamento de inseticidas e outros larvicidas, e campanha de limpeza, etc, para onde chega na onde quem cria e traz dados. Santiago, praia, tem 38 casos e já teve 12 óbitos. Você está a fazer referência a esse ano? 2024. 2024. Se você repara, praia é aquele que tem maior número de casos. Então nós te pergunta, por quê? Então aí tem entre a questão da autarquia, tem entre a questão da sociedade civil, das organizações não governamentais, de todas as associações, não forma o que o colega Monteiro acaba de falar. Combate ao mosquito é um combate de nosso tudo. E para cima de tudo a questão do saneamento. A questão do saneamento. Portanto, é importante deixar esses dados assim, para não olhar que de tudo que esses casos, que no total é 55, 38 é só na praia. 38 só na praia. Portanto, é uma situação que deve reflete um bocadinho, mas junto de governo central, junto de autarquia e as associações e todo alguém envolvido, de forma que não está combate essa questão assim na praia. Portanto, nunca creio bem de esmiuçar mais dados assim por município, mas é importante falar que o governo tem estado a trabalhar junto de municípios numa perspectiva de criar condições, desde formação, desde agentes vectoriais. Vamos ouvir então António Fernandes do PAICV. António Fernandes, esse ressurgimento de casos de paludismo, apesar do país ter sido certificado como um país livre do paludismo, se não há esse risco de perda desse certificado, aqui o Aniceto trouxe dados do ano passado, dos 55 casos, 38 apenas na cidade da Praia. E a questão do reforço do saneamento também. Entender que o país deve fazer tudo para
sobretudo, afasta esse risco de perda, tanto de certificação, isso com ações ali que está a ser tanto feito para governo, para câmaras municipais e também para comunidades locais, que não sabe, nessa matéria de paludismo, hoje já não se bate a caminha um pouco mais para épocas mais quentes e não sabe como é que o vetor funciona e riscos que tem, e então ali acho que não tem que fazer de tudo para portanto, mitigação, porque o efeito, portanto, da imagem que os terceiros, quando faz referência a estrangeiros, podem ter sobre países que é muito afetado para paludismo, para malária, ele é um efeito nefasto. No entanto, e então aquilo que nós não conseguimos enquanto país, deve ser feito de tudo. Portanto, o governo tem que estar efetivamente a fazer, porque é claro que o governo está sempre nessa fase, mas não sabe, muitas vezes tem algumas dificuldades. Aqui é apontar a questão do saneamento também, que é muito particular aqui na praia. Sim, exatamente, que é de todo, ali também, mesmo em matéria de saneamento, de projetos que convergem para a questão de saneamento, também é importante para todos. Por exemplo, nós quando está a falar de referência à praia, com 38 casos e 2 óbitos, hoje, praia é o maior centro do país, com um problema de capitalidade que ele tem meios suficientes para resolver essa questão. E, no entanto, um caso, por exemplo, na São Miguel, de morto, ele é preocupante, se calhar, no mesmo grau ou superior, por exemplo, na praia, pelo facto quando nota hoje a concentração de pessoas e pontos de contactos do país, da praia com, portanto, mais direto com pessoas que estão bem de fora. No entanto, ali que tem que apontar, digamos, ponto a culpa a ninguém, mas ali o que é necessário é medidas e articulação, sobretudo, entre o governo central, o governo local e também com organização da sociedade civil envolvendo, portanto, pessoas nesse combate que, portanto, a ser travado, nosso país não mitiga esse risco de perda daquilo que é de bom, que não consiga, que é a certificação de livre paludismo. António Monteiro, esse reforço da questão do saneamento, sobretudo, como é que tem, enfim, qual é a preocupação? Aqui o Aniceto trouxe dados aqui, a cidade da Praia registrou 38 dos 55 casos de paludismo no ano passado. Bem, permita-me antes corrigir, há bocado falei de dezembro de 2024, mas não é janeiro de 2024, em que nós, pelo menos os dados que eu acabei de consultar, é que nós atingimos, pronto, a certificação do país livre de paludismo. Bom, relativamente à questão que coloca, eu penso que precisamos investir muito mais a nível do saneamento em todo o território nacional. Porque se nós repararmos as câmaras municipais, tendo em conta os recursos financeiros e também, que acaba por implicar, humanos, não chegam. Portanto, se os recursos não chegam, acabamos por ter um trabalho não muito eficiente em termos do saneamento, em termos de manutenção da limpeza, vamos assim utilizar esse termo, da melhor forma possível. Portanto, não sendo capazes de manterem os municípios, as localidades, as ruas, os bairros devidamente enquadrado dentro de uma limpeza urbana que se considera aceitável, é claro que vamos ter sempre condições para o crescimento do vetor do paludismo. E, portanto, aqui o trabalho que deve ser feito pelas câmaras municipais com a chancela direta do governo em termos de recursos para o efeito deve ser tida em consideração e deve ser levada até as últimas consequências para que possamos ter todos os nossos municípios,
todas as nossas cidades devidamente qualificadas para evitarmos a proliferação dos mosquitos. Portanto, o saneamento é fundamental e aqui a disponibilização dos recursos, por exemplo, o Fundo do Ambiente, para que se possa realmente termos em todas as câmaras municipais os recursos financeiros para aquisição de equipamentos, para aquisição de contentores, para podermos dar uma luta incessante a esta questão, é muito importante. Por outro também, Zé António, tem a ver com o tratamento das lixeiras. É bom que se lembre que nós temos um problema grave a nível do país em termos das lixeiras municipais. Por exemplo, aqui em São Vicente, a lixeira que nós temos é a que nós temos, uma lixeira muito mal cuidada, uma lixeira que dá uma imagem péssima da própria ilha de São Vicente. Portanto, é preciso investimentos, é preciso recursos financeiros para evitarmos estas lixeiras. Portanto, o governo tem estado a querer fazer aposta no aterro sanitário controlado. Nós, a UCID, defendemos que este não deve ser o caminho, mas é a aposta que o governo faz, mas entendemos que com essas apostas do aterro sanitário controlado estaremos a criar não só problemas ao próprio meio ambiente aqui nas ilhas, mas a contribuir, independentemente de ser de uma forma ínfima, a contribuir para a emissão de gases de efeito de estufa, como é o caso do metano, que sai Aniceto, vamos ouvir então, Aniceto. É preciso então esse reforço, dotação de mais recursos às câmaras municipais para reforçar o saneamento. Dizer aqui que também o António Fernandes disse que é preciso mais articulação entre as câmaras municipais e o governo. Bem, recurso é sempre bem-vindo. Todo mundo quer mais. Agora, eu perguntaria ao colega deputado das prioridades. Eu acho que municípios devem ter prioridade em função de desafios que estão. Prioridades de alguns municípios na Cabo Verde é festivais, é festas, é paródias, desculpa o termo, e não cuida do meio que se vive na ele. Na praia, é claro que por questão de saneamento na praia é uma questão séria que está dando prioridade. Ora que não hoje, mas nós na caso de sal, nós não temos 4 casos importados. E nós, António Fernandes já falava a questão de cidade capital, em que tudo alguém também para ali, etc. Sal também é igual. Você falando tem turismo, mas tem pessoas também de Senegal, tem pessoas também de Gâmbia, tem pessoas também de Guiné-Bissau, de Angola, etc. Aliás, que esses 4 casos importados que não têm é de Senegal, que bem. Mas nós preciso, se calhar, também um reforço do controle sanitário. Não, nunca taxa nem aquela, porque às vezes a situação está fugiu daquele controle rigoroso que tem. O importante depois é mais que botar a tratamento, é mais que botar combate a questão de saneamento, mas que prioriza a questão de saneamento. Saltem-se esse problema de saneamento ainda nunca consegui resolver o problema de lixeira, mas António Monteiro se fazer referência, nas outras ilhas também. Mas nós lixos nas mentes é cuidado, lixos urbanos é cuidado. É cuidado, precisamente, para nós nunca crer que nos transforma a Ilha do Sal numa ilha turística, mas numa ilha suja. Mas ali na praia, porque todo aquele forcing lá, porque toda aquela vontade política lá para resolver esse problema. A mim hoje, assim, quando chega ali na praia, não é desfile de 10 caminhões, até que é mantra, mas depois, em termos de resultado prático, nunca está hoje. Mas não onde está mora, na Chácara Santo António, lixo é a torta direito na tua esquina. É só não sair assim, não é condentores tudo cheio de lixo. Portanto, isso é uma política que, nem a ponto de vista, qualquer município deve priorizar, porque o ser humano que é feito para se viver no meio de lixo. Nós que está a criar lixo, sim senhor. Está a dizer que a cidade da Praia está neste momento pior em termos de saneamento que os outros municípios. Para que os municípios que enconchem, que têm visitado ultimamente, Praia é pior. António Fernandes, está a dizer aqui o Aniceto Barbosa que é preciso traçar prioridades. Não concorda com
deputado Aniceto Barbosa, que é preciso traçar prioridades, sobretudo na matéria de ambiente, que não tem um fundo de ambiente. Só para não olhar, por exemplo, praia, de 2021 a 2024 tinha direito a 251 mil contos provenientes de fundo de ambiente. Quanto que praia recebe naquele período ali? 14 mil conto. 14 mil conto. 6% daquilo que ele tinha direito. Mas quanto é que se ele tinha? Ora, se ele tinha 62 mil contos, ele recebe quase 50%. Agora, essa baixa taxa não tem que ver com a falta de justificativo? Portanto, por exemplo, falta de justificativo, sobretudo, numa governação de 2016, 2020, que tem justificativo e que tem exigido que para a praia bem aplica justificativo, é isto que você cria bloqueio à praia. Por exemplo, de 250 mil contos, apenas 6% foi afetado a praia. Que ali o governo está da praia condições igual, por exemplo, a Ilha de Sal, igual a São Miguel, para trabalhar essa questão do ambiente e do saneamento. Portanto, por isso não concorda com o Aniceto. Para o governo deve dar prioridade, sobretudo, onde que não tem a maior dimensão, a questão da capitalidade, um país, um centro, um município que alberga mais de 1/3 da população de Cabo Verde é tratado de forma residual, rasteira, com o mesmo governo, também com o crivo de qualquer critério arbitrário, com justificação que devia ser, portanto, feito para a governação de alto. Muito bem, meus senhores, falta menos que 20 minutos, ou cerca de 20 minutos para terminarmos o programa. Temos mais um tópico. Vamos começar agora com o MPD Aniceto Barbosa, a questão da digitalização da justiça, que desde janeiro já terá poupado ao país cerca de 400 mil folhas de papel, além de outros consumíveis, disse a Ministra da Justiça numa avaliação preliminar, portanto, a aplicação desse processo de digitalização e certamente também em termos de eficiência. Sim, mas permitindo... se calhar a aposta tem que ser nessa digitalização. Muito obrigado. Permitem só vir com uma questão ali, sim, que é o seguinte: Fundo do Turismo tem regras, normas que foi estipulado e que é para todo o município, é que é só para a praia. É para todo o município, mesmo as regras. Agora, se praia que cumpre com o seu contrato de programa, se é que assina contrato, ou se agora que assina é que apresenta... Ora que é que apresenta justificativos que ele é problema de praia, que é problema de que os outros municípios. A nós na sala não cumpre, por isso que você apresenta dados, uma sala teve maior fatia. Não, nós não sabe procura fatia, não tem elabora projeto, não tem entrega, não tem, depois não está apresentando justificativo. E se faz isso na praia, nova equipa assume em outubro de 2020. Essa consigo. Bom, agora 2021, só para não adiantar. Vamos digitalização. Era só para pôr em ponto. A questão da... Nós não estamos falando um bocadinho de modernização e eficiência na administração pública. Para nós é isso que é importante. Poupança de 400 mil folhas em poucos meses mostra que digitalização de justiça não é apenas uma promessa. De facto, já foi debalada ao longo dos tempos a questão da digitalização e hoje ele é uma realidade e já se começa a dar esse fruto muito concreto. É uma realidade que está em curso, com impacto direto na eficiência administrativa, na redução de custos operacionais e na sustentabilidade ambiental. Também, não tem que falar disso. Redução de papel. Politicamente, que ele é um trunfo importante para nós. É um trunfo realmente importante para nós. É a única coisa que nos compromete de digitaliza. Não pode apresentar resultados concretos no setor, mas nunca PAICV ou oposição aceita, mas não se trabalha numa perspectiva de redução, de facto, e na eficiência administrativa. Portanto, a afirmação do governo e na pessoa da senhora ministra de que o programa no Crescer Digital confirma que a transformação digital é um eixo estratégico de governação. Sendo certo que ainda Fogo e Brava não foram contemplados com esse sistema. Não, é lógico que nos abata step by step, deixa-me falar assim. Por quê? Porque é uma linha de ação que encaixa dentro de objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas se calhar é o caminho que se deve seguir. Claro, nós não só trabalhamos para isso. Nós só fazer em alguns municípios já está com resultado concreto e não chega a todo o município. Que é a promessa. António Fernandes,
essa digitalização, essa eficiência e também a questão dessa poupança de recursos? Será o caminho ou é preciso ainda acelerar o passo? Não, portanto, a digitalização ela é também dentro do plano macro daquilo que é a governação eletrónica, que o país, portanto, desde há muito tempo dá passos largos em relação a essa matéria. Portanto, hoje não se fala na questão de justiça, portanto, 400 mil folhas de papel, 800 ramas de papel, por aí em diante, mas não te pergunta, por exemplo, na educação, o sistema SIS. Não te pergunta, por exemplo, caro colega deputado António Monteiro, enquanto deputado de outros mandatos, para não falar, enquanto deputado, quanto o boletim oficial que não está recebendo bem papel na nossa mesa na Assembleia Nacional. Hoje, essa coisa já é uma maragem. E tudo que esse diplomas que passa para o Parlamento, ele também é tudo em papel. Então, por isso que hoje essa questão da governação eletrónica no seu todo, a digitalização da questão do setor de justiça é um eixo dentro de governação eletrónica que encaixa muito bem, que deve ainda ter muito mais celeridade, porque no que diz respeito à economia digital, que é um caminho, ainda não está atrasado em relação para si, qual devia ser a estratégia, então, para acelerar esse... portanto, a estratégia é focalização naquilo que é meios também que é colocado à disposição, porque a questão da economia digital, ele também é acompanhado para parceiros, certo? E consegue alcançar meta e consegue atingir objetivos e indicadores justamente para que o país pode dar passos mais consistentes, mais rápidos em matéria de desmaterialização. Porque Cabo Verde, do ponto de vista do acesso das tecnologias da informação, portanto, não tem um acesso bastante acelerado. Agora, a questão é a acessibilidade para fazer com que a máquina governativa global usa de mecanismos de tecnologias de informação para ter proveito do ponto de vista da celeridade processual, tanto de desmaterialização, e como acaba de falar, e acaba para gerar economia de poupança para via da economia digital. Não sabe, portanto, é um sistema também que tem investimentos de partida alto, mas ao longo do tempo, com esse caminho de economia digital, se nos dá passo mais largo, nós, hoje em dia, até nossos habitantes também terão grandes vantagens na fazer seus negócios e sem ter que portanto, fazer outros artifícios, deslocações, custos e um conjunto de coisas, porque é aquele que é a governação eletrónica que nos deve acelerar um pouco mais. Monteiro, como é que tem acompanhado essa governação eletrónica, para além dessa digitalização da justiça, essa poupança de janeiro a agora em cerca de 400 mil folhas de papel? Que não é muito grande coisa, mas pronto. Sim, não é grande coisa. A verdade é esta, não é grande coisa. Pronto. Mas em termos de eficiência? Quando nós estamos a medir a questão da informatização ou a digitalização por folhas de papel, estamos altamente atrasados. Mas eu diria o seguinte, Zé António. O país, que é um país pequeno, nós somos um país pequeno, nós temos todas as condições para acelerarmos esta transição para a digitalização e termos, de facto, desde o mais simples serviço ao serviço mais complexo deste país, a digitalização como a ferramenta mais importante. Infelizmente, apesar de alguns passos que temos dados, mas ainda falta-nos muito, e precisamos acelerar. Portanto, há esta iniciativa no setor da justiça, uma iniciativa que começou já há muitos e muitos anos. É preciso que se lembre que o primeiro investimento foi cerca de 5 milhões de euros, se não me falha a memória, que acabou por não dar em nada. Pronto, agora já se começa a falar desta possibilidade, mas nós temos que alertar para o facto de meia hora, pelo menos aqui em São Vicente, há sempre reclamações porque o senhor sistema não está, foi passear e
nós temos que cuidar deste senhor sistema em primeiro lugar para termos as conectividades devidamente garantidas e, quiçá, redundantes, para evitarmos que o cidadão, por exemplo, que vai pagar alguma coisa no tribunal não o consiga fazer porque não tem sistema. Que vá a uma câmara fazer algum trabalho, não o consegue fazer porque não há sistema. Portanto, nós temos que criar a infraestrutura, o hardware, em primeiro plano, para que tenha toda a eficiência desejável, para que o país não esteja a dar um passo em frente e depois 2 para trás. E vou só chamar a atenção do seguinte: repara, as nossas alfândegas, por exemplo, também precisam acelerar este processo. Nós temos, por exemplo, aqui em São Vicente, por exemplo, se precisar de um TC, um título de comércio, pronto, na cidade da Praia, por exemplo, aquilo, pronto, num dia, menos de 24 horas, pronto, o empresário tem esse documento. Aqui em São Vicente, pronto, tem que ir para a praia, tem que ser solicitado à praia a autorização, e as informações que nós temos apontam que passa uma semana para ter um título de comércio. Por exemplo, isso não é normal, não é aceitável. Portanto, nós temos que dar os passos de forma segura, eficiente, para, ao invés de estarmos a criar determinados constrangimentos, mesmo utilizando as tecnologias de ponta, possamos, com estas tecnologias, ajudar na resolução dos problemas, principalmente da população, e com ênfase também nos empresários, que são aqueles que contribuem de forma mais significativa para a criação de empregos e também para uma maior criação de riqueza. Portanto, Zé António, é bom termos esta poupança das 400 mil folhas de papel, o que é interessante. É o caminho, já disse que é o caminho. Sim. É bom, mas precisamos acelerar e precisamos encarar esta questão com mais veemência e com maior profundidade, porque nós somos ilhas e em todo o território deve chegar este serviço, porque os cidadãos acabarão por agradecer. Aniceto Barbosa, o Governo também quer integrar as Rabidantes no sistema digital para aumentar a capacidade de intervenção nos seus negócios e ter maior também rendimento através da iniciativa no Crescer Digital. O evento promovido que participou o Primeiro-Ministro, há quem esteja a ver isto como uma ação de campanha em vez de algo que possa ser útil para o que está a dizer aqui, que é a integração dessas habitantes. Bom, na Cabo Verde, infelizmente, o Primeiro-Ministro não pode parecer nenhum ato, nem para fazer nenhum tipo de afirmação, porque logo de seguida também começa na campanha, começa nisso, começa promete, etc, etc. Mas a verdade é que não está na governação, não está governa. Portanto, se não governa, tem um programa de governação, e no nosso programa de governação tem transição digital. E na transição digital, não se fala de modernização e eficiência da administração pública, no geral, toda a administração pública, afirmação da governação digital com prioridade estratégica, programa no CRE Digital é um exemplo, inclusão digital de Rabidantes, que o colocado gosta ali. Então, a ver com justiça social e empoderamento econômico. A nós não acha, mas direciona a inclusão digital para Rabidantes, mulheres, que representa a base de economia informal urbana na Cabo Verde. O governo se adota uma perspectiva de justiça social, justiça de género e de desenvolvimento econômico. Capacitação digital de que as mulheres assim pode aumentar sua autoestima, sua autonomia, pode facilitar acesso a microcrédito, melhora a gestão de seus pequenos negócios e fortalece suas vozes junto de mercados locais. Portanto, é importantíssimo esse passo assim, de inclusão digital para Rabidantes. Portanto, politicamente, nós não entendemos que trata de um gesto que combina sensibilidade social com visão estratégica dos governos. É algo que pode ser considerado campanha. Ele é estratégico para nós. E estratégico deverá certamente ser também alargado. Não só a questão das Rabidantes de Santiago Sul.
Não, claramente, que foi falado sobre Rabidantes. Não estou a dizer, esse encontro foi de... Sim, mas se o primeiro-ministro que fala de inclusão de Rabidantes, é tudo Rabidantes de Cabo Verde e não só de É um programa assim. estruturado, como está a dizer. Exatamente. Sim. E depois tem um outro componente, que é a capitalização política e narrativa, que é o Estado mais próximo das pessoas. Bucapori tem o Estado permanentemente fora, com digitalização é uma medida que te permite o governo reforçar a narrativa política próxima do cidadão. Vamos ouvir então António Fernandes, do grupo parlamentar do PAICV. António Fernandes, esta iniciativa no Crescer Digital, esse encontro, acha que é mais uma operação de charme do primeiro-ministro? Ou é algo, como já disse o Aniceto, um programa estruturado para... Como sendo um programa estratégico, ele até deixa de ser uma operação de charme já nessa andança da pré-campanha eleitoral, porque naturalmente que quando notou já agora vários programas, várias iniciativas também lançadas quase que pela primeira vez no final do último ano do mandato, isso, claro, demonstra, mas isso, portanto, desde 2016, pouca coisa lembrado em relação a Rabidantes em matéria do digital. Mas, como está falado, mais vale tarde que nunca, e como há bocado também me faz referência, não sabia o quanto essa questão da digitalização, sobretudo quando Rabidantes consiga ter acesso, mas com acessibilidade, que facilita a questão da adesão. Essa acessibilidade quer dizer o quê? Não, reduzir o preço da internet? O quê? Reduz o preço da internet, torna o sistema fluido para que esse pode ter devido proveito nessa matéria. Não é aquele grande esforço que às vezes um governo da MPD faz só para ter uma ocorrência, fica um marco. E já não faz aquilo, mas não catapassa de aquele marco. Portanto, é isso que é preciso evitar, justamente porque não tem vários marcos que, para efeitos de estatística, é bom começar na perspectiva da MPD, mas nós não queremos hoje, portanto, a questão da Rabidantes também dentro daquilo que é equidade digital, para fazer com que diversos setores, aliás, todos os setores de atividade, onde que pode chegar a questão da digital, mas hoje em dia, não unidade, por exemplo, de transformação da aguardente, já há alguma automação. Quem é que se inova nesse sentido? Onde demonstra que é possível chega na tudo dimensão de sociedade, grupos, portanto, económicos, com iniciativas que está a fazer, digamos, poupa esforço, ganha rendimento e eficiência, sobretudo naquilo que é seus investimentos. Mas quando começa a partir em cima da hora, como agora, é claro que a nossa secretaria fala, mas tudo alguém já se sente, mas é a operação de chave. Mora no todo, Olavo Correia com Rabidantes na gabinete, portanto, a parte de eleições autárquicas, é aquele que se acontece. Monteiro, como é que tem acompanhado, eu tenho visto, qual é a sua perspectiva, a sua leitura em relação a esse programa no Crescer Digital com as Rabidantes? Bem, aqui não há dúvidas que aqui é um charme por parte do Sr. Primeiro-Ministro e por causa da aproximação das eleições. Estamos a poucos meses das eleições legislativas e, portanto, nada como tentar colocar ao lado do Primeiro-Ministro e, consequentemente, do MPD, algumas pessoas que provavelmente acham que é mais fácil colocar. Porque nós temos que ver aqui uma questão. Se, por um lado, a digitalização é extremamente importante para o nosso país, por outro, nós temos que ver que condições é que nós temos no país para que possamos a 100% dar esta vazão. Convém relembrar o custo da internet em Cabo Verde. Convém relembrar as dificuldades que algumas pessoas têm, por exemplo,
para colocar determinados produtos em determinadas empresas comerciais ou estabelecimentos comerciais para poderem ganhar algum tostão, isto só porque muitas vezes não conseguem ter a capacidade de fazer uma fatura eletrónica. Convém relembrar, passo a expressão e coloco entre aspas, o analfabetismo digital que ainda graça por este país. Nós temos pessoas, devido à não possibilidade que tiveram de conviver de perto com estas tecnologias, veem nisso um bicho de 7 cabeças. Portanto, nós, se quisermos de facto ter o país altamente digitalizado, como é que se quer, pronto, que a peixeira tenha no seu telemóvel quantos quilos de peixe tem, como contactar no Maio, ou em São Nicolau, ou em São Vicente, ou no Calhau, alguém para lhe vender o peixe ou para fazerem a transação. Quer dizer, tudo isso é bonito na fala. Tudo isso é muito bonito na fala. O problema, Zé António, é na prática, quando nós chegarmos e colocarmos os pés 100% assentes no chão, iremos deparar, afinal de contas, pensei que estava a criar alguma vantagem a este cidadão, mas afinal de contas estou a atrapalhar-lhe a vida. Assim como aconteceu, como eu disse há bocado, com várias pessoas que com o seu fogão em casa, ou com o seu frigorífico, ou com a sua pequena horta, ou com o seu bote que vai à pesca, depois traz o produto e vai querer colocar numa loja, tem dificuldades porque não consegue emitir uma fatura eletrónica, ou não consegue, se coloca o produto, depois é difícil receber. Ou seja, o Monteiro está a desconfiar de que poderá aumentar a burocracia, é isso? Não é que aumente a burocracia, não é isto que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós temos que preparar, em primeiro lugar, os cidadãos para poderem utilizar da melhor forma possível. Tirar proveito dessas potencialidades. Sim, porque só de cair como milagre, a chuva cair. Bom, deu uma trovoada, passou uma nuvem negra, toca a chuva cair. Não, isso não faz sentido. Eu penso que isso é mais uma ação de campanha do que propriamente uma vontade de... O Aniceto está a dizer que não é uma ação de campanha, mas pronto. O Aniceto sabe que é. Não temos mais tempo. São decisões tomadas no Conselho Nacional do próprio partido dele. Exato. Não temos mais tempo, então, meus senhores, muito obrigado. Agradecemos então pelo vosso contributo. Aniceto Barbosa, do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia, António Fernandes, do Grupo Parlamentar do PAICV, e António Monteiro, a representar aqui a UCID. Votos de continuação então de muito bom dia e bom início de semana a todos vós. Vamos então daqui a pouco ao jornal então do meio-dia. Nós li para modo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa a ótica, não pensar na redirecionar qual a solução que esse país precisar. Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto.